Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Eu não estou fanho assim, não. Tem alguém aí no controle aí? Parece voz feminina esse negócio. Me ajude, Jesus. Se não der certo, Neto, me avisa que eu uso o manual mesmo, tá bom? Vocês lembram de um louvor que a gente costumava cantar aqui, que era do irmão Josivaldo, que tinha a ver com Deus poderoso? Vocês lembram desse louvor? Quem cantava ele também era o irmão Ricardo, cantava ele. Eu me esforcei para me lembrar a parte dele. Eu sei que o refrão era assim: Deus poderoso que abriu o mar, e o seu povo a pés enxutos passou. Usou Josué, mandou para o sol, e o sol parou. Através de Elias mandou fogo do céu, ele orou a Deus e o fogo desceu, consumiu o holocausto e todo o povo exclamou. É desse jeito assim. Eu creio no Deus poderoso que não perde batalha. Eu creio no Deus poderoso que trabalha por mim. Nas horas de grandes angústias, Ele está comigo. Eu creio no Deus poderoso, Ele é meu amigo. Deus poderoso que abriu o mar, e o seu povo a pés enxutos passou. Usou Josué, mandou para o sol, e o sol parou. Através de Elias mandou fogo do céu, ele orou a Deus e o fogo desceu, consumiu o holocausto e todo o povo exclamou. Só o Senhor é Deus. Eu creio no Deus poderoso que é fiel e santo. Eu creio no Deus poderoso, Ele enxuga meu pranto. As suas promessas não falham, Ele vela para as cumprir. Eu creio no Deus poderoso, Ele está aqui. Deus poderoso que abriu o mar, e o seu povo a pés enxutos passou. Usou Josué, mandou para o sol, e o sol parou. Através de Elias mandou fogo do céu, ele orou a Deus e o fogo desceu, consumiu o holocausto e todo o povo exclamou. Só o Senhor é Deus. Ele é Deus. E Ele está neste lugar, amém? E essas são as coisas que Deus faz conosco, tá bom? Quando a gente está reunido no culto ao Senhor, sua graça soberana é sobre nós. Porque estamos no Espírito para adorar o Senhor. E aí Deus então nos faz lembrar aquilo que deve ser entoado diante dEle e também ministrado conforme a grandeza do seu poder e aquilo que seu Espírito deseja fazer com sua igreja esta noite. E eu creio que Ele vai falar aos nossos corações, amém? Então abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo de número 17. Enquanto vocês abrem, eu quero parabenizar o conjunto Voz de Sião pelo 11º aniversário, né?
e elogiar também a performance com os homens, ficou mais... Tchan! Oh, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Deus é grande. Gênesis capítulo de número 17. Gênesis capítulo de número 17. Verso de número 1. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém. Basta até aqui. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e somos gratos a Ti por esta noite, por estarmos reunidos, ó Deus, neste lugar, Senhor, e ouvir a Tua palavra. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento, pelo Teu Espírito, Senhor, cativa a nossa mente a Ti, e faz, ó Deus, que venhamos a compreender aquilo que desejas falar ao nosso coração esta noite, Senhor. A cada alma aqui presente, Senhor, faça, Deus, uma obra grandiosa nestes corações. E que o Senhor conceda também a mim, Deus, a sabedoria. E que Teu Espírito, ó Deus, fale, Senhor, por meio deste servo, Pai. Possa o Senhor estar edificando o Seu povo esta noite. E trazendo vida, Senhor, àqueles que necessitam. Ó Deus, opera conforme Tua graça soberana e Teu grande poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Bem, como já foi mencionado esta noite nós estamos tratando do tema o poder de Deus. Foi acrescentado em toda a terra. Isso, obviamente, é inerente ao que nós entoamos e cantamos diante do Senhor. Mas quando a gente olha para Deus, a gente contempla o poder de Deus em toda a criação. Não só no planeta Terra, mas em todo o universo. Deus manifesta a grandeza do seu ser por tudo que Ele fez, não é? E quando estava pedindo ao Senhor então uma palavra acerca disso, veio este verso de Gênesis capítulo 17, verso 1. Este verso, tá bom? É interessante porque é a primeira vez que Deus aparece e fala algo do seu ser, revelando sua própria natureza. E aqui nós temos uma afirmação de Deus. E quando Ele faz isso com Abraão, Ele também coloca diante da realidade que Ele acabou de dizer, aquilo que Ele exige de Abraão. Por ser Ele quem é, Ele então exorta Abraão e exige que Abraão faça alguma coisa. E é isso também que Ele deseja fazer conosco esta noite. À medida que Ele revelar o seu ser a nós, Ele também deseja e exige de nós alguma coisa, assim como Ele fez com Abraão. E aqui o texto diz que Abraão estava com a idade de 99 anos. Quando Deus apareceu a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, no capítulo 12 de Gênesis, ele estava com 75 anos. E aí Deus fala com ele para sair da terra dele, sair do meio da parentela dele, ir para uma terra que Deus ia mostrar a ele, que Deus iria abençoá-lo e fazer dele uma grande nação, daria descendentes a eles. Abraão ainda não tinha filhos, obviamente Sara era estéril, não podia gerar filhos. Aí vocês sabem o que aconteceu depois com Agar e tudo o que eles tentaram fazer para dar prosseguimento àquilo que Deus prometera a Abraão. Mas aí então 24 anos se passam, de 75 para 99 são 24 anos. É uma boa caminhada. Olhando para a nossa vida, 24 anos é um quarto mais ou menos do que nós vivemos sobre a terra. Então quando se passa esse tempo assim, não é como a gente vai permanecer firme em nossa fé e crer naquilo que Deus realmente prometeu para nós. Porque às vezes a promessa parece tardia, e quando ela demora ano, ou 2 anos, ou vários anos, como fica o nosso coração e a nossa mente em relação a isso?
Então, é neste contexto que aparece então Deus para Abraão falando quem ele é. E ele coloca assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esta afirmação, tá bom? Na palavra hebraica é o termo El Shaddai, que todo mundo já conhece, já ouviu também em algumas canções. E tem a ver com a onipotência do Senhor, com o poder dele. Assim como ele também é misericordioso, é amor, é luz, é misericórdia, é tudo isso que Deus manifesta na Escritura para nós, ele aparece então assim, colocando diante de Abraão, para que Abraão entendesse que não era o fim, ou não é tardio demais para que ele possa realizar o seu querer, e mais, talvez Deus tenha deixado justamente esse tempo, porque o texto vai dizer, tá bom, depois, que Sara havia cessado o costume das mulheres. Ela não podia mais gerar filhos, naturalmente falando. Não havia mais a menstruação, a ovulação, que comumente acontece a cada mês com as mulheres, para que possa então ser gerado um novo ser. Então havia cessado isso aí. Então somente por meio de milagre, somente por meio do poder de Deus, é que isso poderia se tornar uma realidade. E é nesse contexto então que Deus aparece para Abraão e fala com o seu filho, com o seu amigo, e ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos então para esse poder de Deus, nós começamos a pensar no que a Escritura fala acerca disso, acerca do ser de Deus. Nós já sabemos que Deus realmente é grande. Em Isaías 40 ele manifesta isso dizendo, em alto e bom som, a toda a nação de Israel, através do seu profeta, que ele realmente é grande, que ele está assentado sobre a redondeza da terra, e tem a terra por escabelo dos seus pés, que ele realmente chama as estrelas pelo seu nome, e por ele ser grande em força e poder, nenhuma delas vem a faltar e se apresenta diante dele, que em suas mãos ele mede as águas que existem no planeta inteiro. Então realmente Deus é grande, é poderoso, porque ninguém pode fazer estas coisas que ele faz. Daí então nós pensamos em algumas características do poder de Deus, e aí nós entendemos que o poder de Deus, em primeiro lugar, ele é absoluto, ele é sobre tudo. Não existe nada neste universo inteiro que não foi criado e gerado por Deus. Ele é poderoso para fazer tudo o que ele fez, magnificamente como ele fez, maravilhosamente como ele fez, esplendidamente como ele fez, que os nossos olhos até não conseguem contemplar a grandiosidade dele. E esse poder também é um poder imenso, porque se nós olharmos a extremidade, vamos dizer assim, ou a grandeza, a extensão de toda a criação, do macrocosmo e do microcosmo, se pegarmos do grande, do universo, das galáxias e de tudo que ele fez, e se pegarmos do mundo pequeno, dos micro-organismos, das bactérias, dos vírus, de tudo, tem que ser alguém imenso para fazer tudo isso. Tem que ser imenso. Além disso, o poder dele é infinito. Não tem fim. É infinito. Porque nunca se diminui o poder dele. Nunca acaba o poder dele. Ele é sem fim. Não tem fim o poder de Deus. E embora ele tenha feito tudo, e isso tenha exigido realmente a execução desse poder, a efetivação da ordem que ele deu para criar todas as coisas, isso não o diminui, nem lhe acrescenta coisa alguma, pois não se acaba, não tem fim, é infinito. Mas além de infinito, esse poder também é eterno. E infinito é diferente de eterno apenas num aspecto, que pode ser que uma coisa tenha início, e daí então seja infinito, não se acabe, não tenha mais fim. Mas no caso de Deus, o eterno diz respeito que ele é. Ele sempre existiu. Não houve início em Deus para começar a ser poderoso, não. É
própria da natureza dele, da sua autoexistência, da sua autossuficiência ser poderoso. E ele é poderoso assim, porque o ser dele é eterno, então o poder dele também é eterno. Não tem fim. Aí vocês lembram que a Escritura fala isso acerca de Jesus Cristo? E que isso tem a ver com Deus também, porque o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os mesmos atributos, têm a mesma sabedoria, são plenos em tudo, os três é um só Deus e acabou-se isso aí. Então, diante desta realidade, ele diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esses são traços do poder de Deus, e a gente poderia mencionar ainda mais coisas acerca disso. E precisar discorrer mais tempo para falar desses traços do poder de Deus. Mas isso por si só já é suficiente para nós. Mas, com certeza, quando Deus fala isso para Abraão, e como Ele está falando isso para nós também esta noite, Ele deseja que a partir dessa realidade do conhecimento do poder de Deus, você e eu sejamos transformados também. Ao lermos a Escritura e vermos ao longo dela a manifestação desse poder, nós contemplamos então quão grande é o nosso Deus. E aí a gente pode folhear as Escrituras e ir para um lado e para o outro, e tentar encontrar manifestações desse poder. Quem leu aqui o Antigo Testamento, tá bom? Quem lê o Novo Testamento vai encontrar um monte de milagres que Deus fez, um monte de ação que mostra realmente a grandeza do seu poder, não é? E aí eu coloquei algumas manifestações do poder de Deus para a gente poder contemplar aqui. Já foi lido pela missionária Ana Paula no começo do culto, acerca de que Deus, pelo seu grande poder, criou os céus e a terra e tudo que nele há. E Apocalipse 4, verso 11, também fala sobre isso. Diz que tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, tudo o que foi criado manifesta o poder de Deus. Aquilo que Deus realmente intencionou fazer, o seu poder realiza. Não há nada que Deus não possa fazer. Por isso também, no diálogo que ele tem com Abraão, mais na frente, quando ele vai anunciar o nascimento de Isaac, no diálogo que ele tem, que Sara duvida lá na tenda, que isso é impossível porque ela já não tem mais capacidade de gerar filhos, ele pergunta para eles, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Deus pergunta a Abraão, e não há resposta na Bíblia, porque a resposta já está clara. Não existe nada que Deus não possa fazer e realizar. No Novo Testamento, isso novamente é repetido. E no diálogo no Evangelho de Lucas, há uma passagem bastante conhecida, onde realmente Deus diz que para Deus, quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus, olha só, Deus vem falar com Abraão sobre o nascimento de Isaac. No Novo Testamento, Deus vem falar sobre o nascimento de Jesus. Maria olha para o anjo e fala, como pode suceder isso se eu não conheço homem algum? E o anjo diz para ela que sobre ela descerá a virtude do Altíssimo. E no verso 40 e pouco lá diz, porque para Deus não há impossíveis. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Quando será então que a gente vai crer nisso de verdade, não é? Deus se alegra quem crê assim, que Ele pode. Que Ele se aproxima dEle, crendo que Ele pode. Porque Ele pode. Só Ele pode, nenhum outro pode, mas Ele pode. E Ele faz conforme sua vontade soberana. É óbvio, quando a gente está falando sobre essas coisas, nós estamos falando em Deus fazer o que é errado, porque a Bíblia declara que é impossível que Deus minta. Isso é contra a sua natureza, então Ele jamais vai fazer estas coisas. Não é necessário fazer isso, e se Ele viesse a fazer isso, Ele estaria denegrindo o seu próprio ser e a imagem de Deus Santo que Ele é.
Então, isso é inconcebível nós pensarmos acerca de Deus. Isso é coisa que só tolos podem pensar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade que Deus tem para nós. E então, diante disso, aparecem outras manifestações. Eu vou citar algumas para que a gente possa lembrar e pensar na grandiosidade desse poder, tá bom? Todo mundo lembra aqui de que Deus, Ele retirou o seu povo da escravidão do Egito, quando Ele chamou Moisés e comissionou ele para ir ao seu povo e ali anunciar a libertação daquele povo a Faraó. Veio as 10 pragas, depois na última praga, que é a morte dos primogênitos, a nação de Israel sai com riquezas, ouro e prata do Egito e sai caminhando, e depois o exército de Faraó então vem perseguir os israelitas, e há uma coluna de fogo separando eles. Deus vai encaminhando e conduzindo eles. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, que não há mais para onde ir, porque diante deles está o mar e atrás deles está o exército de Faraó, com seus carros e cavaleiros. Então, neste momento, no capítulo 14 de Êxodo, o povo se apavora, vai até Moisés, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos morrer todos aqui? E Moisés então clama a Deus, e Deus fala com Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, e tu pega o teu bordão e fala a este mar. E aí Moisés vai adiante do mar e fala com o mar, toca nas águas do mar, faz alguma coisa lá que Deus mandou. E o texto vai dizer que vem um vento de Deus, que eu já falei que é o ruar de Deus, tá bom? Vem um vento de Deus, do Oriente, o vento do Senhor, que nós entendemos que é o próprio poder do Espírito Santo ali, e ele sopra sobre esse mar a noite inteira, e o mar se divide em 2, e o texto diz que a terra ficou seca, e o povo passou a pé enxuto. Tá, glória a Deus. Imagine, contemple aí o poder de Deus abrindo o mar e dividindo ele, formando paredões de água de um lado e do outro, para que o povo passasse a pé enxuto para o outro lado. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é esse Deus, irmãos. Imagine todo aquele povo vendo esta maravilha acontecer. Obviamente todo coração que vê algo dessa natureza se alegra e se regozija em Deus, não é? Puxa, nunca, jamais alguém viu algo dessa natureza. Um Deus que faz estas coisas para dar vitória ao seu povo. Ele realmente trabalha pelo seu povo. Ele faz estas coisas grandiosas. E Ele fez para aquele povo crer nele. Depositar sua confiança no Deus único e verdadeiro, no Criador dos céus e da terra. E o texto diz que o povo passa pé enxuto, chega do outro lado, Miriam se reúne com os outros, eles começam a cantar, Moisés lança um louvor, e aí eles cantam no tamborim, dançando e cantando e exaltando a Deus por esse feito grandioso. E esse feito foi tão grandioso, que o exército de Faraó seguiu atrás, e depois Moisés novamente estende as mãos sobre as águas voltam ao lugar, e todo o exército é morto. Isso se espalha perante outras nações, que as outras nações começam a temer Israel, e o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Ele é grande. Isso é magnífico, isso é tremendo. Este é o meu Deus e o seu Deus. Ele não mudou. Ele ainda é capaz de fazer coisas assim, grandes. Ele é capaz de fazer estas coisas. Ele é capaz de secar o mar, se Ele quiser. E Ele é capaz de inundar o deserto, se Ele quiser, porque Ele é poderoso para fazer isso. Aí, caminhando mais para frente, nós vemos no livro de Números agora, o poder de Deus sendo exercido em seu juízo. O que acontece no capítulo de número 16 é uma revolução. Coré, que era da tribo de Levi, ele tinha inveja de Moisés, de Arão e também de Miriam. E então ele incita Abirão e Dotã, que são das tribos de Ruben, são clãs, famílias da tribo de Ruben, a se revoltar contra a liderança de Moisés. E no diálogo que eles têm, eles chegam diante de Moisés e dizem: quem é que deu autoridade a vocês de se exaltarem sobre nós?
E isso se dá quando Moisés chama ele e os demais para estarem oferecendo incenso ao Senhor. Então ele se interpõe desta maneira, e ele se exalta acima da autoridade que Deus constituiu, que foi Moisés. Daí então, Moisés, percebendo a revolta dele, ele chama todos eles e coloca os seguintes termos diante do Senhor, diante de Deus. Ele diz assim: olha, amanhã, neste dia, vocês saberão se o Senhor, ou por quem o Senhor falará, se é por meio de vocês, ou por meio de nós. Se Deus não fizer algo tremendo, inusitado, e ele cita o que é: se Deus, ele resolver abrir a terra e engolir todos eles, Coré e sua família, então vocês saberão que Deus selecionou a mim para falar por ele a vós. Irmãos, não deu tempo nem de Moisés dizer isso completo. O texto diz que a terra se abre. Deus faz a terra se abrir debaixo dos pés de Coré, de Datã, de Abirão, de toda a família deles, e eles descem e são engolidos pela terra, diante de todos. Quando aquele povo olha para isso, eles fogem de medo, porque eles também estavam, sabe, como que querendo duvidar da autoridade de Moisés. E aí eles temendo ser tragado pela terra, como foi aquele povo. E olha, irmãos, que quando a gente fala família, a gente não fala assim, de um pai, da mãe e um filho, não. Que naquele tempo ele tinha muitos filhos. São muitos filhos, e são uma parentela toda. Então Deus simplesmente, ele abriu a terra e engoliu. Ele engoliu aquelas famílias. Porque grande é o poder de Deus para fazer isso. Então ele também demonstra o seu poder através do seu juízo. Quando ele faz isto acontecer, quando ele envia pragas, quando ele envia o fogo, quando ele envia a seca, ele sabe fazer estas coisas, porque ele é grande em força e poder para executar o seu juízo sobre a terra contra o pecado. E nós devemos temer a Deus por conta disso. Em breve eu estarei falando acerca do juízo e da justiça de Deus aqui, para que a gente possa temer mais ao Senhor e levarmos em conta a nossa vida diante desse Deus que é poderoso e é santo e que é justo também. Então, este foi mais um exemplo da demonstração e manifestação do poder de Deus. Outra manifestação do poder de Deus diz respeito à questão da preservação, ou daquilo que ele pode realizar para preservar. Deus é o sustentador de tudo e de todos, e quando ele abre a mão, ele alimenta toda a sua criação, e cotidianamente ele faz isso, porque ele é grande e é poderoso para fazer isso. Aí no livro de 1 Reis, no capítulo número 17, há um evento, uma história com o profeta Elias. Elias foi chamado pelo Senhor para combater contra os profetas de Baal. E naquele tempo o rei Acabe, que casou com Jezabel, uma rainha pagã e idólatra, perverte o coração dele e o povo do Senhor para adorarem a Baal. Então Elias é levantado e ele chega diante do rei e ele estabelece uma ordem divina, dizendo que durante 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra de Israel. Quando ele profere essas palavras, Deus então ordena que ele vá para uma região, que agora eu não me recordo bem o nome, mas é um riacho, o riacho de Querite, ou Queribe, um desses nomes assim, e lá ele ficasse lá, e Deus ordena aos corvos que pela manhã levem carne e pão, e também ao entardecer, também leve carne e pão para alimentar Elias. Elias então é alimentado por corvo, através de carne e pão que os corvos ordenados por Deus levavam pela manhã e à tarde, e bebia ele a água do ribeiro. Como parou de chover, o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Deus então ordena a Elias que ele vá para a região de Sarepta, que lá ele ordenou uma mulher que sustente ele. Elias então arruma seus trapos, sai em caminho para Sarepta. Quando chega em Sarepta, ele encontra uma viúva. A viúva tinha um filho. E essa viúva, quando
Elias se depara com ela, ele a cumprimenta e pede então a ela um bocado de água para tomar, para beber, e ela paga. E ela estava catando gravetos para fazer um fogo, para cozer o pão e se alimentar. E aí depois que ele toma água, também diz a ela, também faz um pão para mim. E ela diz a ele, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. E eu estou justamente preparando um bolo, um pão, para que eu e meu filho se alimentem, depois nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Elias então diz a ela, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da botija não se acabará. E o azeite não cessará até o dia em que Deus faça chover novamente sobre a terra. Oh, glória a Deus! Você sabe o que é isso, irmãos? Com certeza vocês têm potes na casa de vocês, onde vocês colocam arroz, farinha ou feijão, ou alguma coisa parecida. E vocês também têm um recipiente, onde vocês têm óleo ou alguma coisa lá. E sabe o que é? Todo dia esse negócio está se multiplicando e não acabando de forma sobrenatural para alimentar a viúva, o filho dela e Elias, até que novamente viesse a chover sobre a terra. Nós não sabemos, irmão, quantos dias se passou, mas se isso se decorresse em uma semana, já seria grandioso demais. Você pegar o punhado de farinha, só tinha um punhadinho, ia fazer o pão e ia morrer. Aí agora está jorrando. É como se tivesse, sabe assim, se multiplicando dentro da panela. E ela tira e surge mais. E ela tira e surge mais. E ela tira e surge mais. E de onde é que vem isso? Isso vem de Deus, irmãos. Que é poderoso para fazer isso. Que é grandioso para fazer isso. E só Ele é capaz de fazer isso. Louvado seja Deus. Só Ele é capaz de fazer isso. Aí você imagina, você pegar o frasco do azeite, você despejar o azeite para assar, fazer o pão, o beiju, sei lá o que eles faziam, bolo e etc. E você coloca lá e o recipiente volta a ficar cheio. Oh, grande Deus! Volta a ficar cheio. E no outro dia usa de novo, volta a ficar cheio. E no outro dia usa de novo, volta a ficar cheio. O que deve acontecer com um coração que olha e vê isso assim, ao vivo? Se não crê nesse Deus. Agora o pecado, irmãos, ele é um problema grave. É uma malignidade que realmente atrapalha a nossa caminhada com Deus. Porque mesmo diante disso, essa mulher ainda faltava crer em alguma coisa. Mesmo diante deste milagre, da manifestação do poder de Deus, o coração dela ainda estava encoberto com a mancha do pecado. E somente depois do segundo episódio é que ela realmente vai fazer a confissão dela diante de Deus. E o que acontece então logo a seguir? Depois que Deus faz este milagre, continua operando na vida dela, o texto vai dizer que o filho dela adoece. E ele chega a morrer. Quando o filho morre, a mulher, a viúva, chega diante de Elias e diz, que foi que eu fiz? Tu viesse me perturbar. Elias então não entende isso, então ele pega o menino, leva para o aposento dele, que é na parte superior da casa, e aí então ele ora a Deus. Deus, o que o Senhor fez? Vieste também, já não basta o Senhor me molestar, agora está molestando essa viúva. E aí ora para que Deus ressuscite. E ele diz, Senhor, torna a alma desta criança de volta a Ele. E o texto diz que Deus faz a alma dele voltar. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. A alma torna. O menino se levanta. Elias traz o menino e apresenta a mãe dele. A mãe dele diz, agora eu sei
que Deus é contigo, e que as tuas palavras são palavras de Deus. Agora ela confessa que realmente crê em Deus, e é isso que muitas vezes acontece conosco também. Deus já tem demonstrado demais sua grandeza, seu poder, mas ainda assim o nosso coração se endurece e não crê, não deleita-se em Deus, não abraça realmente aquilo que Deus deseja que venhamos a abraçar, porque Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para fazer isso. Ele ressuscita o filho da viúva, que é outra manifestação do poder de Deus. Nem a morte, que é o maior dos nossos inimigos, pode vencer o nosso Deus, porque Ele é grande. E eu poderia ainda citar outros exemplos: o fogo que desce do céu, o sol que parou na batalha de Josué, a ordem dada ao leão para não comer Daniel na cova, os leões famintos, e eles são fechados, a boca deles, pelo poder de Deus, e N outras coisas mais, irmãos, que a Bíblia declara que Deus realizou. O machado de Eliseu que flutua, a cura de Naamã, no capítulo 5 de 2 Reis, que Naamã é um chefe, um caba grande, estava leproso, não tinha cura para ele. Então é mencionado pela criada da esposa do rei, que se ele estivesse diante do homem de Deus que está do lado de Israel, ele seria curado. Naamã então é indicado para ir procurar Eliseu. Chega lá com a comitiva toda, querendo falar com esse homem para ser curado da lepra. Eliseu não dá a mínima para ele, nem que ele é, porque ele conhece quem é Deus. E somente Deus é digno de receber toda a honra, glória, e louvor e adoração. E aí então, o homem chega com a comitiva toda querendo ver Eliseu, e Eliseu simplesmente manda o servo dele dizer o seguinte: fala o seguinte, vai lá no Rio Jordão e desce lá 7 vezes e tu vai ficar curado. Ele se irrita com o menosprezo de Eliseu. Na terra dele tem rios melhores para mergulhar e fazer isso, e etc e tal. Aí um dos seus servos, um dos seus comandados, fala com ele: meu pai, se esse homem tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais somente ir se lavar. Aí Naamã vai, mergulha no pior rio que tinha, o melhor de todos, para que todos contemplassem que o poder é de Deus mesmo. E aí ele mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na última vez que ele mergulha, o texto diz que a pele dele ficou como pele de criança, pelo poder de Deus. Você já imaginou isso, irmãos? Quando a gente tem uma hanseníase ou um negócio na pele, já é um desastre só. E para aquilo ficar bom, demora para não sei quanto, uma eternidade para ficar bom. E este poder de Deus faz isso assim, as coisas assim, imediatamente. Ele restaura um ser humano que estava coberto de lepra. E olha que lepra naquele tempo era um negócio que comia carne mesmo. Um negócio feio e horrendo de se ver. E aí então ele mergulha 6 vezes e está do mesmo jeito. Mas na 7ª vez não é a água do Jordão não, irmãos. É o poder de Deus. E simplesmente ele fica restaurado como pele de criança. Ah, quem dera eu tivesse uma pele dessa hoje. A gente poder dar glória a Deus, irmãos, porque Deus realmente é capaz de fazer estas coisas, porque Ele é poderoso, Ele é grande em poder, e é isso que nós precisamos refletir quando lemos as Escrituras e nos deparamos com situações como essa, em que Deus manifesta a sua grandeza e o seu poder, realizando estas obras todas. Para que isso, irmãos? Aí a gente volta para o nosso texto de Gênesis 17:1. Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E 2 coisas então são exigidas de Abraão, porque ele é poderoso: anda na minha presença e ser perfeito. Somente isso. O desejo de Deus em revelar-se como Todo-Poderoso é: anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus está exigindo de Abraão, apenas isso.
Agora a gente precisa entender estas duas coisas. O que significa andar na minha presença? O que Deus gostaria de que fosse compreendido por nós esta expressão e que Abraão vivesse assim, não é? Então, quando a gente olha essa questão de andar com Deus, a gente lembra primeiramente de Enoque, e que Abraão deve ter ouvido falar acerca disso, não é? E o andar com Deus é criar uma intimidade, um relacionamento com Deus tão grande, irmãos, que nós só tenhamos espaço para Ele, como a maior das devoções da nossa vida e do nosso coração. Se Deus se apresenta assim como Deus Todo-Poderoso, então Ele deve ser o maior alvo do nosso coração e da nossa vida. Se Ele é assim como Ele é, o que Ele está pedindo é que o seu maior interesse seja Ele, seja Deus. Então você precisa ter uma afeição por Deus, você precisa desejar ter um relacionamento com Deus, você deve querer estreitar a sua comunhão com esse Deus, você deve ter reverência, você deve ter consideração por Deus, você deve ter interesse, não só um pequeno interesse, é o seu maior interesse, é Deus, é andar com Deus, é desejar Deus, é ter comunhão com Deus. Isso é o que Deus deseja quando Ele afirma isto: eu sou o Deus Todo-Poderoso, então ande na minha presença, deseje-me ardentemente, ou queira ter um relacionamento comigo, ou tema a mim, me reverencie, considere-me, crie no seu coração afeição por mim, desejo por mim, anelo por minha presença, por me conhecer mais e mais. É isso que Deus deseja. Um exemplo disso no Novo Testamento é o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele passa a conhecer Cristo. Ele diz que ele se avantajava em muitos, em termos de sabedoria e conhecimento, não é? Ele era hebreu de hebreus, fariseu dos fariseus, ele se avantajava mais do que os outros, era mestre do da lei, tudo isso. E ele, depois que ele conhece a Cristo, o que ele diz? Ele diz: eu considero todas estas coisas como refúgio, como excremento, pelo conhecimento da sublimidade de Cristo. Ele diz isso. E ele dá esse testemunho em Filipenses, capítulo 3, em Filipenses, capítulo 3, ele dá esse testemunho. Ele fala isso no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 4. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Escute, verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então, veja como há uma mudança de sentimento. Eu tinha tudo isso, eu era tudo isso, e agora que eu conheço quem é Cristo, eu desejo conhecer Ele e o poder da ressurreição dEle. Eu quero ter isso, eu quero conhecer isso, eu quero ser achado nele. E é isto que Deus deseja também quando Ele fala para Abraão: anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
E Abraão, obviamente, ele foi alguém que foi enriquecido pelo próprio Deus, ele tinha posses e Deus o engrandeceu ainda mais, e ele era um homem notável da sua época, mas todavia lhe faltava algo: conhecer esse Deus, estar nesse Deus, ter um relacionamento com esse Deus, andar com Deus. E é isso que Deus também deseja de nós aqui, hoje, neste dia. Nós precisamos desejar andar com Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Nós desejamos isso. E nós sabemos que não basta apenas ter esse anelo, porque além dele pedir isso, ele agora vai dizer a Abraão que para andar com ele, para estar realmente na presença dele, você precisa ser perfeito. Aí esta palavra, obviamente, ela foi traduzida assim, mas no hebraico quer dizer seja íntegro, porque Deus é um Deus santo. Então, se alguém quer andar com ele, também tem que andar em integridade. Cresça nisso. Seja santo. E a palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Então, conhecendo o poder dele, você precisa ser íntegro. Você precisa andar em santidade com Deus. Isso deve estar enraizado no seu desejo de conhecer e manifestar comunhão com Deus, de amar a Deus. Quem é que pode dizer aqui que ama a Deus ou crê em Deus e anda desordenadamente? Ou não faz o que lhe agrada, ou desobedece os seus mandamentos? Esse tal é mentiroso, ele não conhece a Deus, e no fim ele não herdará a vida eterna, ele não estará no novo céu e na nova terra na presença do Senhor. Por quê? Porque o próprio Cristo diz isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. E é isso que a gente precisa entender. É inadmissível, então, alguém se dizer cristão e andar de forma desordenada, ou ficar cometendo pecado, e ficar mentindo, e ficar criando confusão e contenda, e sendo duro de coração, sendo ríspido em casa com a esposa, ou sendo rebelde aos pais, sendo desobedientes, ou a esposa também ser alguém que é tagarela e que reclama de tudo e da vida e etc e tal, e N outras coisas que pode acontecer na vida de alguém. Mas veja o que é dito aqui, meus irmãos. Deus apresenta-se para o seu filho Abraão e fala declaradamente: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e diante desta realidade, o que eu exijo de você é somente isso: ande na minha presença, tenha afeição por mim, me deseje, mantenha comunhão comigo, mas também seja íntegro, seja santo, porque eu sou santo. Isso vem depois. Quando ele salva o povo e dá uma lei, ele conclama isso: vocês devem andar assim, porque eu sou assim, porque o meu caráter é assim, e eu não vou ter comunhão com quem é impuro, com quem se mete com impureza, ou quem comete pecado cotidianamente. Não. Se alguém que realmente quer ser abençoado e ter a presença de Deus junto a você, o Deus Todo-Poderoso, deve anelar por ele, desejar a ele, e deve andar em integridade e santidade como ele é santo. E é para isso que Deus demonstra o seu poder, para que nós venhamos a crer e desejá-lo, e mantermos uma relação de integridade com ele, porque o caráter dele é assim. É assim que nós devemos nos portar então, meus amados irmãos. Agora, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós, mediante as meditações, as reflexões que a gente tem, a leitura da palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos eventos como esse, muitas vezes nosso coração arde de alegria e salta por ver o poder de Deus? Quem não já sentiu uma emoção como essa, não é? Quem não já presenciou aquele momento de aquecimento dos nossos corações, quando alguém está entoando um louvor que fala de um milagre de Deus, e a gente assim sente assim a grandeza, como ele é grande, e ele é grande mesmo. Ele é grande mesmo. E aí assim o seu coração se regozija por ver a grandeza de Deus. Ele é poderoso mesmo, ele é poderoso mesmo, ele é grande mesmo, ele é assim. Quem não se regozijou quando alguém veio contar um testemunho de que Deus operou um milagre e a cura chegou? Era um câncer e Deus curou. Eita, meu Deus do céu. Era um negócio grave e Deus fez.
Fizeram o exame, tinha um tumor do tamanho de uma laranja. E depois foram lá, não existe mais nada, porque Deus curou. Aleluia, grande Deus. Quem é que não se alegra? Quem é que não salta de alegria? Quem é que não estoura num glória bem grande? Quem é que não dá uma rajada de aleluia? Ou de língua estranha? Porque Deus é grande mesmo, aleluia. Mas o intuito não é só esse. O intuito, como diz o texto, mediante o que ele revela do seu ser, a grandiosidade do seu poder, é que nós venhamos desejar andar na presença dEle, em comunhão com Ele, e sermos santos, íntegros. Este é o alvo. Não é apenas alegrar o nosso coração momentaneamente, não, é criar um relacionamento, é estreitar a nossa comunhão com Ele, e é nos aperfeiçoar, porque quando nos aproximamos de Deus, nós começamos a perceber o quanto nós somos pecadores, o quanto Deus ilumina sim com sua luz e revela a nossa pecaminosidade, e Ele conhece muito mais de nós do que nós mesmos, mas o desejo dEle é trabalhar em nós, para que venhamos nos arrepender e lançar fora as coisas do velho homem, e nos revestirmos do novo homem que é criado segundo Deus, porque esse é o desejo de Deus, irmãos, e a gente precisa então atentar para isso. Então, nessa manifestação toda da grandeza e do poder de Deus, o alvo que Deus tenciona é esse: creia em mim, deseje ter um relacionamento comigo, ame a mim mais do que todas as coisas, o primeiro grande mandamento, venha ter afeição por mim, me contemple, tenha contemplação do meu ser, se regozije nisso, seja alimentado nisso, e quando você tem essa satisfação em Deus, a alegria do Senhor lhe invade o coração, e você então é fortalecido em Deus, porque é isso que acontece conosco quando nós nos deparamos com uma situação como essa. Isso pode ser feito num momento como esse, numa pregação, isso pode ser feito ouvindo uma rádio na internet, ou no celular, ou isso também pode ser feito lendo a sua palavra, quando você está passando por algo dessa natureza, e você contempla ali uma coisa impossível, naturalmente falando, mas Deus operou sobrenaturalmente o seu grande poder, e fez o milagre. Aí você para e pensa: Deus, sou pequeno e falho, e Tu és grande, e eu sei que Tu podes, porque ninguém faz isso que Tu fazes, e você aponta para o milagre. Ninguém pode fazer isso, só Tu podes fazer isso. Ninguém pode realizar tal coisa, só o Senhor pode. Então faz na minha vida, faz na minha causa, faz na minha situação, Pai, que Tu podes. E se for libertação, Ele liberta. Se for cura, Ele cura. Se for salvação, é Ele que é o autor da vida. Ele faz, porque Ele é poderoso para fazer. Mas Ele deseja isso. Esse anelo, esse desejo sincero de um coração que reconhece esse Deus poderoso. E aí procura agradá-lo e viver em comunhão com Ele, em santidade e integridade, guardando os seus mandamentos como demonstração de amor a Deus. Será que a gente tem feito isso? Se não temos feito, nesta noite Deus está cobrando de nós isso. E que você possa atentar para você mesmo e olhar. Está em falta com Deus e que precisa se arrepender e voltar-se para Ele. Porque este Deus é grande em poder. Ele é grande em poder. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, graças te dou, ó Deus, por ter falado ao nosso coração esta noite, revelando, Senhor, um dos atributos grandiosos teus. Aliás, Pai, todos os teus atributos são grandiosos, Senhor. Não há, Senhor,
como relativizar nenhum deles, porque Tu és todo poderoso. Oh meu Deus. E eu quero rogar a Ti que mediante, ó Deus, o que falaste ao nosso coração esta noite, o Senhor nos incline, Deus, a desejar o Senhor, a crer, ó Deus, neste grande poder que o Senhor tem, e a andarmos, ó Deus, em integridade diante de Ti, nos aperfeiçoando cada vez mais, para refletir, ó Deus, o caráter santo do Senhor. Porque se somos o Teu povo, devemos andar de conformidade com a Tua vontade. Então realiza, Deus, esta obra, constrangendo os nossos corações. Receba, Senhor, o nosso clamor por Tua misericórdia em nossa vida, porque muitas vezes, ó Deus, andamos, ó Pai, divagando em muitos pensamentos, Senhor, e que com várias motivações em nosso coração, quando só uma é necessária. E o Senhor é a principal e a mais excelente motivação da nossa vida e existência. Então venha, ó Deus, operar em nós e faz, Senhor, uma obra de transformação em nosso coração, para que a gente, ó Deus, possa, Deus, andar em Tua presença e sermos íntegros aos Teus olhos, meu Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, e para que venhamos, ó Deus, estreitar nossa comunhão contigo, e o Senhor se revele, se derrame graciosamente sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, e possa o Senhor, ó Deus, alegrar o coração de cada um dos Teus filhos, Deus, com a Tua presença em sua vida. Ó meu Deus, em nome de Jesus, é assim que eu oro a Ti, e Te peço, Pai, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus.